Fala galera, tudo bem? Então, como a gente sabe que a prova da EA acontecerá nesse domingo, a gente decidiu trazer uma pequena revisão acrescida de uma questão de aplicação para que você consiga resolver questões na prova da EA de domingo. É importante dizer que assim, essa revisão específica ela acontece sobre geometria plana, acerca de assuntos de geometria plana. Cara, mas por que geometria plana? Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link em que a gente mostra os 4 assuntos de matemática que tem cerca de 60% de incidência nas últimas 4 provas da EA. Perfeito? Então vamos lá, galera. O que acontece aí? A gente separou para falar um pouquinho sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Logo em seguida eu vou mostrar para você uma aplicação e vou mostrar para você como que você poderia cair em pegadinhas dentro do concurso. Ó, vem cá. Primeiro caso, lei dos senos. Cara, a lei dos senos ela acontece da seguinte maneira. A gente tem num triângulo 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados. Cada ângulo tem oposto a ele um lado, um segmento. Perfeito? Show. Então a gente tem conhecida a seguinte relação, ó. A razão entre o lado e o seno do ângulo que está oposto a ele, ó. A dividido por seno de A é constante. Então, A dividido por seno de A é a mesma coisa, é igual a razão B dividido por seno de B, que é igual a C dividido por seno de C, que é igual a constante 2R. E, cara, R é o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Calma, ficou confuso? Fica tranquilo que a gente vai gravar uma demonstração disso, demonstração mais tradicional, para que a gente não se perca, não fique voando tanto. Nesse primeiro momento, cara, tu que vai fazer precisa entender como que a gente consegue aplicar isso. E para isso eu separei uma questão bem interessante, olha. Quando que a gente costuma usar a lei dos senos? Quando a gente tem 2 ângulos notáveis e a gente conhece eles e quer calcular um lado. Enfim, vamos ver aqui mais ou menos como isso acontece. Percebam, eu quero calcular a medida de x. Determine o valor de x abaixo. Eu tenho 1x105. Ah, Pablo, nem parece que é 105. Eu sei, o desenho tá feio, mas relaxa. Olha só. Cara, perceba, eu sei o valor desse ângulo e desse ângulo aqui, será que eu conheço o valor dele? Pô, Pablo, conhece não, chama de y. Então é isso que eu vou fazer. Vou chamar esse valor aqui de y, porque uma vez que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, a gente tem a seguinte relação, ó filho. 105 mais 30 mais y é igual a 180 graus. Uma vez que a gente sabe isso, a gente consegue achar o valor de y. Percebam, 105 mais y é 180, então y é igual a 45 graus. Perfeito? Pô, Pablo, maneiro, entendi, legalzão. Só que, e daí? Por que você fez isso? Por que você não fez a lei dos senos direto? Porque perceba, eu não quero o valor do lado, não quero determinar a medida de quem está oposto a 105. Eu quero determinar a medida de quem está oposto a y. E agora a gente consegue, de fato, aplicar a lei dos senos. Ó, percebam, 1 está para seno de 30, a razão entre 1 e seno de 30 precisa ser igual à razão entre x e seno de y. X e seno de 45. Resolvendo isso aqui, a gente chega ao resultado de que x é igual a raiz de 2. Pô, Pablo, essa é a única forma de resolver esse problema? Não, mas isso não é conteúdo para agora. Fica tranquilo que essa outra diquinha vai estar lá no Instagram, aquele Instagram que tem o link aqui na descrição. Pois é, tem uma brincadeirinha que a gente faz que não precisa usar a lei dos senos. Você, sagaz, assiste lá, valeu? Então vem, olha só. O segundo momento aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela brinca um pouquinho mais. Então vamos, ó. Lei dos cossenos, a gente tem a seguinte relação. Como se fosse um teorema de Pitágoras. Vejamos, vamos supor que eu selecionei um angular. Oposto a A
eu tenho Azinho. Então ficamos com a relação Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Isso seria um teorema de Pitágoras. Só que não é um teorema de Pitágoras. Então a gente precisa retirar, diminuir 2 vezes o produto entre B e C e o cosseno desse ângulo A, cosseno de A. Opa, maneiro! E agora? Agora a gente pode replicar esse conhecimento para o C, por exemplo, para o B. Então vamos ver o B. Oposto a Bzão, a gente tem B. Então fica B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de B. E por último, a gente pode replicar mais uma vez, ó, oposto a C, a gente tem Czinho, então vamos aplicar. Vejam, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B, isso aí, A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de C. E Pablo, qual a aplicação que a gente tem disso, né? Percebam, uma vez que a gente conhece os 3 lados de um triângulo, a gente consegue calcular o cosseno de qualquer um dos 3 ângulos. Primeiro ponto. A gente pode chegar a algumas outras relações interessantes, mas que para você que vai fazer A não são tão interessantes assim. Então vamos, olha só. Essa questão aqui eu tirei do livro do Eduardo Wagner. Então vejam, em um triângulo ABC, sabe-se que AC é igual a 7, BC é igual a 8 e B igual a 60 graus. Então vamos montar esse triangulinho, ó. Vamos colocar as informações nele. Vamos dar nome aqui aos vértices. A, B e C. Ele falou pra gente que AC é igual a 7. Tamanho do lado AC é 7. Tamanho do lado BC é 8. E o outro a gente não sabe, quer saber. Vou chamar de W. Só que ele falou pra gente que a medida do ângulo de B aqui é 60 graus. Olha como esse erro poderia acontecer. Percebam, a lei dos cossenos se dá a gente pegando. Uma vez que a gente seleciona um ângulo, a gente pega o lado oposto. Oposto. Não a incógnita, não o valor que a gente quer descobrir. Perfeito? Entendidos? Então vamos, a gente tem a seguinte relação. 7 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais W ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes... 2 vezes 8 vezes W vezes cosseno de 60. A gente conhece valores bem conhecidos. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Ou seja, ó que interessante, boy. Ó. Nós temos a seguinte relação, ó. Todo mundo aqui pro próximo membro? W ao quadrado mais 64 menos 49, esse 7 foi para o outro lado, menos 8W é igual a 0. Então vejamos o que a gente ficou, né? W ao quadrado, perfeito? Mais 64 menos 49, vamos lá. 64 menos 50 daria 14. Então, vai ser 15. Uma besteira. W ao quadrado menos 8W menos 15 igual a 0. Perfeito? Mais 15 igual a 0. Então a gente consegue, através aqui do delta ou de soma e produto, achar os valores aqui. Vejamos, a gente sabe que a soma ela é dada por menos B sobre A. Ou seja, 8 é igual a x1 mais x, W1 mais W2 nesse caso. E 15 é igual a W1 vezes W2. A gente sabe que dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 15, 5 e 3, perfeito? Então a gente tem aí, ó, W1 igual a 5 e W2 igual a 3. Agora eu te pergunto, filho, qual das duas respostas é a correta aqui pra gente? Como que a gente faria isso? As duas.
Não, calma. A gente conhece e se você não conhece, deveria saber por que caiu na EA 2018.1 a seguinte relação. Num triângulo, cara, para que esse triângulo exista, é necessário que, quando tomemos um lado W qualquer, ele precisa ser maior que o módulo da diferença entre os dois outros lados, então no caso 8 menos 7, e ele precisa ser menor do que a soma entre os outros dois lados, 8 mais 7. Ah, os dois funcionam? 8 menos 7, filho, dá 1. 3 é maior que 1? É. 5 é maior que 1? É. Ah, então podem os dois. Agora eu confirmei que pode. Confirmou? Então, W1 igual a 3, W2 igual a 5, perfeito? Questão tirada do livro do Eduardo Wagner, o tal do Morgado lá. Tranquilo? Então, se você gostou desse vídeo, cara, fica tranquilo, vem com a gente, vai dar tudo certo, a gente está fazendo o possível para te ajudar dentro dessa caminhada. Vamos lograr isso lá na prova, valeu? Até a próxima, filho!